Durante anos, uma funcionária leal cuidou de uma mansão marcada por tradições e silêncios. Mas tudo mudou quando a nova esposa do herdeiro iniciou um plano cruel para apagar a presença da matriarca. O que parecia apenas frieza, logo se revelou uma conspiração sombria, capaz de destruir toda a família. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A chuva fina de maio caía sobre os jardins da mansão, no bairro dos Jardins, em São Paulo, criando uma cortina prateada que embaçava as janelas coloniais. Marlene observava da cozinha ampla, com suas mãos calejadas mas cuidadosas, segurando uma xícara de café que já esfriava. 20 anos, 2 décadas inteiras dedicadas àquela família, aquela casa imponente de 3 andares que conhecia cada cômodo, cada rangido de porta, cada história guardada nas paredes cobertas de retratos antigos. Ela ainda se lembrava do primeiro dia, quando chegou tímida e assustada, uma jovem de apenas 22 anos vinda do interior de Minas Gerais, carregando apenas uma mala surrada e o endereço anotado em um papel amassado. Foi Dona Helena quem abriu a porta naquela manhã de inverno, com seu sorriso caloroso e olhos que transmitiam uma bondade genuína. A matriarca da família Almeida não a tratou como empregada, mas como alguém que merecia respeito e dignidade. Desde então, o vínculo entre elas se fortaleceu, transformando uma relação profissional em algo muito mais profundo, quase maternal. Marlene suspirou, deixando a xícara sobre a bancada de mármore. As coisas haviam mudado drasticamente nos últimos 6 meses. A chegada de Verônica virou tudo de cabeça para baixo, como um vendaval que desarruma uma casa, organizada durante décadas. A jovem de apenas 28 anos, loira de olhos claros e sorriso estudado, conquistou Rafael com uma velocidade assustadora. O herdeiro dos Almeida, sempre tão ponderado e dedicado aos negócios da família, pareceu perder completamente o juízo quando conheceu aquela mulher em uma festa beneficente no Museu de Arte de São Paulo. O namoro foi relâmpago. 3 meses depois, Rafael anunciou o noivado durante um jantar formal, deixando todos surpresos. Dona Helena tentou disfarçar a preocupação, mas Marlene conhecia cada expressão daquela mulher que considerava quase uma mãe. Via o aperto no canto dos lábios, a forma como seus dedos tremiam levemente ao segurar o garfo de prata. Beatriz, a filha mais nova dos Almeida, também não escondeu o desconforto, trocando olhares significativos com a mãe durante todo o jantar. Mas Rafael estava enfeitiçado. Não havia outra palavra. Ele, que sempre foi tão criterioso em suas escolhas, tão meticuloso nos negócios, parecia ter abandonado qualquer senso crítico quando o assunto era Verônica. Falava dela com os olhos brilhando, como um adolescente apaixonado pela primeira vez, ignorando completamente os sinais sutis que todos ao redor percebiam. A forma como Verônica mudava de comportamento quando ele não estava olhando. O jeito calculado como tocava seu braço, como inclinava a cabeça ao falar, como seus olhos perdiam o brilho quando conversava com qualquer outra pessoa da família. O casamento aconteceu em uma tarde ensolarada de março, na igreja centenária do bairro. Marlene ainda se lembrava de cada detalhe daquele dia, que deveria ter sido de celebração, mas que ficou marcado por uma sensação incômoda de apreensão. Verônica estava deslumbrante em seu vestido de renda francesa, com um véu que arrastava por metros. Mas foi seu comportamento que deixou todos desconcertados. Dona Helena, sempre elegante e discreta, havia escolhido um vestido de seda azul royal para a ocasião. Estava emocionada, como qualquer mãe ficaria ao ver o filho se casar. Mas Verônica a tratou com uma frieza cortante desde a manhã. Não permitiu que a sogra ficasse nas fotos principais da família, alegando que queria apenas imagens do casal e dos padrinhos. Sugeriu com um sorriso doce, mas olhos duros como pedra, que Dona Helena se sentasse nos bancos do fundo da igreja, junto com os funcionários e conhecidos distantes. Marlene viu a dor nos olhos da matriarca, mas Dona Helena não disse nada. Apenas assentiu com dignidade e caminhou até o fundo da igreja, mantendo a cabeça erguida mesmo com o coração despedaçado. Rafael,
ocupado com os preparativos e completamente imerso na felicidade de seu grande dia, não percebeu nada. Ou talvez não quisesse perceber. Durante a cerimônia, Sofia, a neta de 6 anos, filha de Beatriz, estava encantadora em seu vestido de daminha cor-de-rosa. A menina adorava a avó e não entendia por que a bisa estava sentada tão longe. No meio da celebração, quando o padre ainda falava sobre os votos matrimoniais, Sofia escapou da mão da mãe e correu pelo corredor central, seus sapatos brancos batendo no chão de mármore da igreja. Ela se jogou nos braços de Dona Helena com a espontaneidade pura das crianças, abraçando a avó com força. O momento deveria ter sido tocante, mas Verônica virou a cabeça bruscamente, seu rosto normalmente sereno, contorcido em uma expressão de fúria mal disfarçada. Assim que a cerimônia terminou, ela caminhou até Beatriz com passos firmes, seus saltos ecoando ameaçadoramente. Falou baixo, mas Marlene estava perto o suficiente para ouvir as palavras cortantes, proferidas com um sorriso falso nos lábios para quem observava de longe. Deixe bem claro para sua filha que ela precisa aprender a se comportar em eventos importantes. Não quero ver essas cenas melodramáticas novamente. Dona Helena já tem idade suficiente para saber seu lugar nesta família. E você também deveria saber o seu. Beatriz ficou lívida, mas não teve chance de responder. Verônica já havia se virado, caminhando de volta para Rafael com um sorriso radiante, como se nada tivesse acontecido. Marlene sentiu um frio na espinha. Aquela mulher não era o que aparentava ser. Por trás da beleza estonteante e das palavras doces que usava com Rafael, havia algo profundamente perturbador, uma frieza calculada que deixava qualquer um desconfortável. Nos dias que se seguiram ao casamento, a situação apenas piorou. Verônica assumiu completamente o controle da mansão. Reorganizou toda a decoração, substituindo móveis antigos que pertenciam à família há gerações por peças modernas e impessoais. Trocou os retratos nas paredes por quadros abstratos que ninguém entendia. Demitiu 3 funcionários antigos sob alegações vazias de que a casa precisava de um ar mais jovem e renovado. Mas o pior foi o que fez com Dona Helena. A matriarca, que sempre ocupou a suíte master no 2º andar, aquele quarto amplo com varanda que dava para o jardim de Jacarandás, foi sutilmente deslocada. Verônica convenceu Rafael de que o casal precisava daquele espaço, que era natural que os recém-casados tivessem o melhor quarto da casa. Disse que havia preparado um cômodo especial para a sogra, um lugar aconchegante onde ela teria mais privacidade e tranquilidade. O cômodo em questão era um antigo depósito adaptado no 3º andar, pequeno e abafado, com uma única janela que dava para o muro dos fundos. Dona Helena aceitou a mudança em silêncio, sem reclamar. Mas Marlene via a tristeza em seus olhos cada vez que subia as escadas até aquele quarto claustrofóbico. A matriarca, que sempre foi o coração daquela casa, estava sendo sistematicamente isolada, afastada da convivência familiar, transformada em uma presença inconveniente que precisava ser escondida. Verônica também passou a controlar as refeições de Dona Helena. Dizia que a sogra tinha problemas de saúde e precisava de uma dieta restrita, embora nunca houvesse nenhum diagnóstico médico que confirmasse isso. As porções eram pequenas e sem sabor, servidas em horários irregulares. Marlene tentou algumas vezes levar comida escondida para a matriarca, mas Verônica sempre descobria, repreendendo a funcionária com palavras educadas, mas olhos ameaçadores. Você precisa entender que está aqui para seguir minhas ordens, Marlene. Sei que tem um carinho especial por Dona Helena, mas agora eu sou a senhora desta casa. Se não conseguir se adaptar às novas regras, talvez seja melhor procurar outro emprego. Tenho certeza de que, na sua idade e com tantos anos no mesmo lugar, não deve ser fácil recomeçar em outro lugar, não é mesmo? A ameaça era clara. Marlene tinha 52 anos, sem muitas opções no mercado de trabalho, sem família próxima em São Paulo. Aquela casa era tudo o que tinha, mas ao mesmo tempo não conseguia aceitar o que estava acontecendo com Dona Helena. A mulher que sempre a tratou com dignidade e respeito estava definhando diante de seus olhos, perdendo peso,
perdendo o brilho, tornando-se uma sombra do que já foi. Rafael parecia completamente alheio a tudo isso. Passava os dias absorvido pelos negócios, viajava constantemente para reuniões em outras cidades e, quando estava em casa, tinha olhos apenas para Verônica. Ela sabia exatamente como mantê-lo encantado, sempre com palavras carinhosas, sempre atenciosa, sempre disponível. O homem estava tão envolvido que não percebia nem mesmo a ausência da mãe nas refeições familiares. Não notava que Dona Helena mal saía do quarto no terceiro andar, não via como a mansão havia perdido completamente o calor de lar que sempre teve. Beatriz, por outro lado, estava cada vez mais preocupada. Ela morava em um apartamento próximo com a filha Sofia, e suas visitas à mansão haviam se tornado tensas. Verônica sempre encontrava desculpas para que ela não subisse até o quarto da mãe. Alegava que Dona Helena estava descansando, que não queria ser incomodada, que o médico havia recomendado pouco contato para preservar sua saúde frágil. Beatriz tentou falar com Rafael algumas vezes, mas ele sempre defendia a esposa, dizendo que ela estava apenas cuidando bem da sogra, que tinha as melhores intenções. Uma tarde chuvosa de abril, Marlene estava limpando o escritório no segundo andar, quando encontrou algo que fez seu coração disparar. Era uma pasta de documentos mal escondida dentro de uma gaveta que deveria estar trancada. Olhou em volta, certificando-se de que estava sozinha, e abriu cuidadosamente o material. Eram papéis legais, contratos, transferências patrimoniais, e todos tinham a assinatura de Rafael, datados das últimas semanas. Os documentos mostravam que praticamente todo o patrimônio da família estava sendo gradualmente transferido para o nome de Verônica. Ações de empresas, imóveis, contas bancárias, tudo sendo concentrado nas mãos dela sob alegações de reorganização fiscal e planejamento sucessório. Rafael havia assinado tudo, provavelmente convencido por argumentos que Verônica sabia tecer com maestria. Marlene sentiu um frio percorrer sua espinha. Aquilo não era apenas controle doméstico, era um plano meticulosamente elaborado para tomar tudo da família Almeida. E Dona Helena, a única pessoa que poderia contestar legalmente essas transferências como herdeira direta, estava sendo mantida isolada, enfraquecida, afastada de qualquer possibilidade de reação. Naquela mesma noite, Marlene decidiu que precisava agir. Esperou até que todos estivessem dormindo e subiu silenciosamente até o quarto de Dona Helena. A matriarca estava acordada, sentada na única poltrona do cômodo abafado, olhando pela pequena janela para a noite paulistana. Quando viu Marlene entrar, seus olhos se encheram de lágrimas. Eu sei o que você veio me dizer, querida. Não sou cega. Vejo o que está acontecendo, mas o que posso fazer? Meu filho está completamente enfeitiçado por essa mulher. Se eu falar algo contra ela, ele vai apenas se afastar mais de mim. Já estou praticamente invisível nesta casa que construí com tanto amor. Marlene se ajoelhou ao lado da poltrona, segurando as mãos enrugadas e frias da matriarca. Dona Helena, encontrei documentos hoje. Coisas sérias. Ela não está apenas tirando a senhora desta casa. Está tirando tudo da família. Rafael está assinando papéis sem nem perceber o que está fazendo. E eu acho que ela não vai parar por aí. As duas mulheres se olharam em um silêncio carregado de compreensão mútua. Dona Helena suspirou fundo, uma mistura de resignação e determinação nascendo em seus olhos cansados. Preciso que você me ajude, Marlene. Preciso reunir provas do que está acontecendo. Não posso deixar que essa mulher destrua tudo que meu falecido marido construiu em vida. Não posso deixar que Rafael perca tudo por causa de uma paixão cega. Marlene assentiu, sentindo o peso da responsabilidade que estava assumindo. Sabia que estava entrando em um território perigoso, que Verônica era manipuladora e provavelmente perigosa quando contrariada. Mas não podia simplesmente ficar parada assistindo aquela família que amava ser destruída diante de seus olhos. A partir daquele momento, Marlene começou a observar tudo com muito mais atenção. Notou que Verônica passava longas horas ao telefone quando Rafael não estava em casa, sempre trancada no escritório ou no quarto. Falava baixo,
mas às vezes sua voz subia em tom de irritação ou excitação. Marlene começou a prestar atenção nos horários desses telefonemas, nos dias em que aconteciam com mais frequência. Também começou a fotografar documentos sempre que tinha oportunidade. Usava o celular antigo que Sofia havia lhe dado de presente no Natal, aprendendo com dificuldade como tirar fotos claras dos papéis. Cada documento que encontrava era mais alarmante que o anterior. Havia registros de contas bancárias em paraísos fiscais, correspondências com advogados especializados em heranças, até mesmo rascunhos de testamentos que favoreciam exclusivamente Verônica. 2 semanas depois daquela conversa noturna, algo aconteceu que confirmou todas as suspeitas. Sofia, a pequena neta de 6 anos, subiu correndo até a cozinha onde Marlene preparava o jantar. A menina estava assustada, seus olhos arregalados e voz trêmula. Tia Marlene, a tia Verônica, estava falando no telefone e eu ouvi coisas estranhas. Ela estava falando sobre vovó Helena e sobre um homem chamado Rodrigo. Dizia que logo tudo ia estar pronto e que vovó não ia mais atrapalhar nada. Marlene sentiu seu estômago revirar. Ajoelhou-se na altura da menina, segurando seus ombros delicadamente. Sofia, querida, isso é muito importante. Você pode me contar exatamente o que ouviu? Cada palavra que se lembrar? A menina, com a memória aguçada das crianças, repetiu trechos inteiros da conversa que havia escutado escondida atrás da porta da biblioteca. Verônica falava com alguém sobre prazos, sobre documentos que precisavam ser assinados antes que fosse tarde demais, sobre uma viagem que Rafael faria em breve e que seria a oportunidade perfeita para resolver questões pendentes. E mencionou algo sobre Dona Helena precisar sair definitivamente daquela casa, de uma forma ou de outra. Marlene sentiu um calafrio. Precisava agir rápido, mas sabia que não podia fazer isso sozinha. Precisava de aliados, de pessoas que acreditassem nela e que tivessem poder para confrontar Verônica. Beatriz era a escolha óbvia. A filha mais nova dos Almeida sempre foi perspicaz e corajosa e estava cada vez mais desconfiada das intenções da cunhada. Naquela mesma tarde, Marlene ligou para Beatriz usando o telefone fixo da cozinha, um dos poucos lugares onde ainda tinha alguma privacidade. Marcaram um encontro discreto em uma cafeteria a algumas quadras da mansão, longe de olhos curiosos. Beatriz chegou pontualmente, vestida de forma simples, seus cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo. Ela mal esperou Marlene se sentar antes de disparar as perguntas. O que está acontecendo, Marlene? Estou enlouquecendo? Sinto que algo muito errado está rolando naquela casa, mas Rafael me trata como se eu estivesse sendo paranoica. Ele diz que estou com ciúmes de Verônica, que não aceito que ele seja feliz. Marlene respirou fundo e começou a contar tudo. Os documentos que encontrou, as conversas que ouviu, o isolamento progressivo de Dona Helena, as mudanças estranhas na rotina da casa, os telefonemas misteriosos de Verônica, o que Sofia havia escutado. Beatriz ouvia com os olhos cada vez mais arregalados, sua xícara de café esfriando na mesa sem que ela bebesse um gole sequer. Precisamos agir, Marlene. Mas temos que ser inteligentes. Verônica é esperta e manipuladora. Se a confrontarmos diretamente sem provas sólidas, ela vai virar tudo contra nós e convencer Rafael de que somos nós as vilãs. Precisamos reunir evidências irrefutáveis. E precisamos proteger minha mãe acima de tudo. As 2 mulheres elaboraram um plano ali mesmo, sussurrando sobre as xícaras de café em uma tarde paulistana que começava a escurecer. Beatriz usaria seus contatos para investigar o passado de Verônica, descobrir de onde ela realmente veio, quem era antes de aparecer na vida de Rafael. Marlene continuaria documentando tudo o que acontecia dentro da mansão, reunindo provas físicas que pudessem ser apresentadas quando chegasse o momento. Mas, acima de tudo, precisavam garantir a segurança de Dona Helena. A matriarca estava ficando cada vez mais frágil e havia uma sensação crescente de urgência no ar, como se algo definitivo estivesse prestes a acontecer. 3 dias depois daquela reunião, Rafael anunciou que faria uma viagem de negócios para o Rio de Janeiro.
Ficaria fora por uma semana inteira, resolvendo questões relacionadas à expansão de uma das empresas da família. Verônica se despediu dele com beijos e abraços na porta da mansão, acenando com um sorriso perfeito, enquanto o carro se afastava pela alameda arborizada. Assim que o veículo sumiu de vista, o sorriso de Verônica desapareceu, como se nunca tivesse existido. Ela virou-se bruscamente e entrou na casa, seus saltos batendo forte no chão de madeira. Marlene, que observava discreta da janela da cozinha, sentiu um arrepio. Sabia que algo estava prestes a acontecer. Naquela mesma noite, escutou Verônica fazendo uma ligação do escritório. Marlene subiu silenciosamente as escadas, posicionando-se do lado de fora da porta entreaberta. A voz de Verônica estava diferente, sem o tom doce e gentil que usava com Rafael. Era cortante, autoritária, impaciente. Rodrigo, precisamos acelerar tudo. Rafael vai ficar fora a semana toda. É nossa chance. Já tenho quase todos os documentos assinados. Falta só resolver a questão da velha. Encontrei um lugar perfeito, uma instituição discreta onde ninguém vai fazer perguntas. Depois que ela sair daqui, não vai ter mais volta. Sem ela por perto, posso finalizar as últimas transferências e em 6 meses estamos livres. Ricos e livres, amor. Marlene precisou segurar o batente da porta para não cambalear. Então era verdade. Havia um cúmplice, alguém com quem Verônica dividia não apenas os planos, mas também uma intimidade que traía completamente Rafael. E estavam planejando remover Dona Helena da casa, provavelmente para algum lugar onde ela ficaria completamente isolada e sem voz. A funcionária desceu as escadas o mais silenciosamente possível e foi direto para o quarto no 3º andar. Dona Helena ainda estava acordada, seus olhos demonstrando que ela também sentia a tensão no ar. Quando Marlene contou o que havia ouvido, a matriarca fechou os olhos por um longo momento, respirando fundo. Ela vai me levar daqui, não vai? Vai me colocar em algum lugar onde eu não possa falar com o Rafael, não possa contar para ninguém o que está acontecendo. E depois que eu sair, vai terminar de tomar tudo que é nosso. Marlene segurou as mãos da mulher que amava como mãe. Não vou deixar isso acontecer, Dona Helena. Juro pela minha vida que não vou deixar. Beatriz está investigando. Sofia está nos ajudando a descobrir coisas. Vamos encontrar um jeito de abrir os olhos do Rafael antes que seja tarde demais. Mas ambas sabiam que o tempo estava se esgotando. Verônica havia acelerado seus planos e agora, com Rafael fora da cidade, nada a impedia de agir. A mansão nos jardins, que um dia foi sinônimo de acolhimento e amor familiar, havia se tornado um campo de batalha silencioso onde se travava uma guerra pelo futuro de toda uma dinastia. E Marlene, a funcionária leal que dedicou 20 anos de sua vida àquela família, estava agora na linha de frente dessa batalha, carregando nos ombros o peso de proteger não apenas Dona Helena, mas todo o legado dos Almeida contra uma mulher que não hesitaria em destruir tudo e todos para conseguir o que queria. A chuva voltou a cair sobre São Paulo naquela noite, tamborilando nas janelas antigas da mansão. Marlene ficou acordada até tarde, sentada na cozinha escura, observando as sombras dançarem nas paredes. Sabia que os próximos dias seriam decisivos. Ou conseguiriam desmascarar Verônica a tempo, ou perderiam tudo. A manhã seguinte chegou com um céu cinzento típico do outono paulistano. Marlene acordou cedo, como sempre fazia, mas desta vez seu corpo parecia pesar mais que o normal. Mal havia dormido, atormentada por pensamentos sobre o que Verônica planejava fazer com Dona Helena. Enquanto preparava o café na cozinha silenciosa, seus dedos tremiam levemente ao manusear a cafeteira italiana que estava na família há décadas. O telefone tocou às 8 da manhã. Era Beatriz, sua voz tensa, mas controlada. Marlene, preciso que você venha até meu apartamento. Descobri algumas coisas que você precisa ver pessoalmente. Pode inventar uma desculpa para sair? Diga que vai ao mercado ou à farmácia. Marlene concordou imediatamente. Subiu até o quarto de Dona Helena para avisá-la, encontrando a matriarca sentada na beirada da cama, vestindo um roupão desbotado que já não tinha mais a elegância de seus trajes de antigamente.
A mulher parecia ter envelhecido 10 anos em poucos meses, seus cabelos brancos despenteados, olheiras profundas, marcando o rosto que antes irradiava vivacidade. Vou me encontrar com Beatriz. Ela descobriu algo importante. Fica tranquila que não vou demorar, está bem? Dona Helena segurou a mão de Marlene com uma força surpreendente. Tome cuidado, querida. Essa mulher é perigosa. Sinto isso nas entranhas. Se ela descobrir que vocês estão investigando, não sei do que será capaz. Marlene assentiu, apertando de volta a mão enrugada. Depois desceu as escadas tentando não fazer barulho. Verônica ainda estava em seu quarto, provavelmente ao telefone com o tal Rodrigo, planejando os próximos passos de seu plano macabro. A funcionária pegou sua bolsa, saiu pela porta dos fundos e caminhou rapidamente, pelas ruas arborizadas do bairro, até pegar um ônibus que a levaria até o apartamento de Beatriz na Vila Madalena. O apartamento de Beatriz era moderno e aconchegante, decorado com bom gosto e repleto de fotos de Sofia em porta-retratos espalhados por todos os cantos. Quando Marlene encontrou a filha dos Almeida sentada à mesa da sala, cercada por papéis, impressões de páginas da internet e um notebook aberto exibindo várias abas de navegação. Senta aqui, Marlene. O que descobri é muito pior do que imaginávamos. Beatriz começou a mostrar os resultados de sua investigação. Havia contratado um detetive particular, um profissional discreto recomendado por uma amiga advogada. O homem havia vasculhado o passado de Verônica e descoberto informações alarmantes. A jovem esposa de Rafael não era quem dizia ser. Seu nome verdadeiro nem sequer era Verônica. Ela havia mudado de identidade 3 anos antes, apagando completamente qualquer rastro de sua vida anterior. Antes disso, ela se chamava Vanessa Cristina dos Santos e havia crescido em uma cidade pequena do interior de São Paulo. Mas o mais perturbador era que ela tinha um histórico de se envolver com homens mais velhos e financeiramente estabelecidos. Havia registros de pelo menos 2 relacionamentos anteriores que terminaram de forma suspeita, com os homens perdendo grandes quantidades de dinheiro e patrimônio antes dos rompimentos. Em um dos casos, descobriram o homem havia quase perdido sua empresa familiar após assinar uma série de documentos que transferiam propriedades e ações. Só não perdeu tudo porque sua irmã, advogada, percebeu a fraude a tempo e conseguiu reverter judicialmente algumas das transações. Mas o estrago emocional foi devastador. O homem nunca se recuperou completamente da traição. Marlene ouvia com o coração apertado, mas o pior ainda estava por vir. Beatriz abriu uma pasta com fotos impressas. Eram imagens de Verônica com outro homem, claramente em situações íntimas. As fotos haviam sido tiradas nas últimas semanas, enquanto ela estava casada com Rafael. O homem das fotos era moreno, alto, de aparência elegante, mas com algo nos olhos que transmitia perigo. Este é Rodrigo Ferreira. O detetive conseguiu identificá-lo. Ele tem um passado ainda mais sombrio que o de Verônica. Há registros de envolvimento em fraudes financeiras, golpes de relacionamento, até mesmo acusações que nunca foram levadas adiante por falta de provas. Ele e Verônica são uma dupla, Marlene. Eles fazem isso juntos. Escolhem homens ricos, vulneráveis emocionalmente e os destroem sistematicamente. Marlene sentiu náusea. Rafael, o homem bom e honesto que ela via crescer desde que era apenas um rapaz dedicado aos estudos, estava sendo manipulado por 2 criminosos profissionais. E Dona Helena, a mulher que dedicou sua vida inteira àquela família, estava sendo usada como um obstáculo que precisava ser removido para que o plano funcionasse perfeitamente. Tem mais, disse Beatriz, sua voz quebrando levemente. O detetive descobriu que eles já estão planejando uma viagem internacional. Compraram passagens para as Ilhas Cayman em nome de empresas de fachada. Pretendem fugir do país assim que conseguirem transferir todo o dinheiro da família. E pelo cronograma que o detetive encontrou, isso deve acontecer nas próximas 2 semanas. As 2 mulheres se entreolharam, compartilhando o mesmo pensamento apavorante. Precisavam agir imediatamente.
Não havia mais tempo para reunir provas lentamente. Verônica e Rodrigo estavam acelerando seus planos, e se conseguissem remover Dona Helena da mansão e finalizar as últimas transferências financeiras antes que Rafael voltasse da viagem, seria tarde demais. Vou confrontar meu irmão assim que ele voltar, disse Beatriz com determinação. Vou mostrar todas essas provas. Vou forçá-lo a abrir os olhos mesmo que ele não queira. Mas precisamos garantir que mamãe fique segura até lá. Não podemos deixar que Verônica a leve para lugar nenhum. Marlene concordou, mas ambas sabiam que seria difícil. Verônica tinha controle total sobre a mansão e Rafael, completamente cego pela paixão manipulada, havia lhe dado poderes legais sobre várias decisões domésticas, incluindo cuidados com a saúde de Dona Helena. Se Verônica decidisse que a sogra precisava de cuidados especializados em uma instituição, tecnicamente tinha autoridade para tomar essa decisão. Tenho uma ideia, disse Marlene após um momento de reflexão. Vou instalar câmeras escondidas na casa, pequenas, daquelas que se conectam com o celular. Sofia me mostrou uma vez como funcionam. Se conseguirmos gravar Verônica falando sobre seus planos, ou melhor ainda, encontrando-se com esse Rodrigo, teremos provas definitivas. Beatriz assentiu, já pegando o celular para encomendar os equipamentos. Ótimo! Vou comprar as câmeras hoje mesmo e levo até você. Mas, Marlene, você precisa ter muito cuidado. Se Verônica descobrir o que você está fazendo, pode ser perigoso. Essa mulher não vai hesitar em te prejudicar se sentir ameaçada. Marlene voltou para a mansão carregando sacolas do mercado como álibi. Quando entrou pela porta dos fundos, encontrou Verônica na cozinha, algo incomum, já que ela raramente frequentava aquele espaço. A esposa de Rafael estava encostada no balcão, seus braços cruzados, uma expressão fria no rosto normalmente angelical. Demorou bastante no mercado, não foi, Marlene? Fiquei preocupada. Afinal, a senhora já não é mais tão jovem assim. Poderia ter acontecido algo nas ruas. O tom era educado, mas havia uma ameaça velada nas palavras. Marlene forçou um sorriso, mostrando as sacolas. Fui em vários lugares procurando aqueles biscoitos que Dona Helena gosta. Sabe como é, a senhora anda tão debilitada. Pensei que um agrado poderia animá-la. Verônica desceu do balcão, caminhando lentamente em direção a Marlene com passos medidos. Que doce de sua parte. Mas preciso que entenda uma coisa. As decisões sobre o que minha sogra come ou deixa de comer são minhas. Rafael me deu total autoridade sobre os cuidados dela. Então, da próxima vez, antes de sair comprando coisas, pergunte primeiro. Combinado? Marlene apenas assentiu, sentindo o coração acelerar. Verônica continuou a fitá-la por mais alguns segundos antes de virar e sair da cozinha, seus saltos ecoando pelo corredor. A funcionária esperou até ter certeza de que estava sozinha para soltar o ar que estava prendendo. A situação estava ficando cada vez mais tensa. Naquela tarde, Sofia apareceu para uma visita. A menina vinha acompanhada da mãe, que inventou uma desculpa qualquer sobre a filha ter esquecido um brinquedo na casa da avó. Enquanto Beatriz distraía Verônica com uma conversa forçada sobre decoração, Sofia correu até a cozinha onde Marlene a esperava. A menina trazia uma pequena sacola com as câmeras minúsculas que Beatriz havia comprado. Tia Marlene, a mamãe disse que isso aqui vai ajudar a proteger a vovó. Ela me explicou onde você precisa colocar cada uma. Quer que eu te ensine? Marlene sorriu, tocada pela coragem daquela criança tão pequena, mas já tão consciente da gravidade da situação. As duas passaram os próximos minutos estudando os dispositivos, com Sofia explicando com sua voz infantil, mas surpreendentemente clara, como ativá-los, como conectá-los ao celular de Marlene, como verificar as gravações. Depois que Beatriz e Sofia foram embora, Marlene esperou a noite cair para instalar as câmeras. Colocou uma no corredor que levava ao escritório, outra na própria sala de trabalho escondida atrás de um vaso decorativo, uma terceira na sala de estar, onde Verônica costumava fazer suas ligações telefônicas. A última ficou no corredor próximo ao quarto de Dona Helena para registrar qualquer movimento suspeito naquela área. Os próximos 2 dias foram de vigilância intensa.
Marlene checava as gravações sempre que tinha oportunidade, usando o celular escondida no seu pequeno quarto de empregada. As imagens mostravam principalmente cenas cotidianas. Mas na segunda noite algo importante foi capturado. Verônica estava no escritório ao telefone com Rodrigo. Desta vez, a conversa foi ainda mais reveladora que as anteriores. Ela falava sobre documentos específicos que faltavam ser assinados, sobre como estava convencendo Rafael gradualmente a assinar tudo sem que ele percebesse a real dimensão das transferências. Mencionou que já havia falsificado algumas assinaturas em documentos menos importantes e que estava confiante de poder fazer o mesmo com os papéis finais se necessário. Mas o mais chocante foi quando ela disse que havia entrado em contato com uma clínica particular que aceitava internar pessoas idosas mediante pagamento antecipado e poucas perguntas. O plano era levar Dona Helena para lá, sob o pretexto de que ela precisava de cuidados médicos especializados. Uma vez internada, seria fácil mantê-la isolada e sem comunicação com o mundo exterior enquanto finalizavam o golpe. Amor, em 2 semanas no máximo estamos livres. A velha vai estar bem guardadinha na clínica. Rafael vai estar tão ocupado tentando entender o que aconteceu com as empresas que nem vai perceber que a mãe sumiu até ser tarde demais. E nós estaremos nas Ilhas Cayman, curtindo nossa fortuna merecida. Marlene sentiu suas mãos tremerem ao segurar o celular. Precisava mostrar isso para Beatriz imediatamente. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ouviu passos no corredor. Rapidamente escondeu o telefone e fingiu estar organizando roupas quando Verônica abriu a porta do seu quarto sem bater. Marlene, precisamos conversar. Venha comigo até o escritório, por favor. Não era um pedido, era uma ordem. A funcionária sentiu um frio na espinha, mas não tinha escolha senão obedecer. Seguiu Verônica até o escritório no 2º andar, sentindo cada passo como se estivesse caminhando para uma armadilha. Quando chegaram, Verônica fechou a porta atrás delas e se sentou na poltrona de couro que antes pertencia ao falecido patriarca da família. Sabe, Marlene, tenho notado algumas coisas estranhas ultimamente. Você tem feito muitas ligações, saído várias vezes, passado tempo demais conversando com Dona Helena e com Beatriz. Está me fazendo ficar desconfiada. Não estaria planejando nada contra mim, estaria? Marlene manteve a compostura, embora seu coração estivesse disparado. Não sei do que a senhora está falando. Apenas faço o meu trabalho como sempre fiz nos últimos 20 anos. Verônica se levantou lentamente, caminhando em círculos ao redor de Marlene, como um predador estudando sua presa. Veja bem, eu sei que você tem um carinho especial pela velha. Entendo, realmente, mas precisa entender que as coisas mudaram. Esta casa tem nova administração, novas regras, e quem não se adapta, bem, fica difícil continuar aqui. Era a ameaça mais direta que Verônica havia feito até então. Marlene sabia que precisava ser cuidadosa. Entendo perfeitamente, senhora Verônica. Só quero continuar fazendo meu trabalho em paz. Verônica parou na frente dela, seus olhos azuis como gelo perfurando os de Marlene. Ótimo. Então vamos deixar bem claro. Qualquer coisa que aconteça com Dona Helena a partir de agora é decisão minha e do Rafael. Você não tem voz nessa história. Se eu decidir que ela precisa de cuidados especializados fora daqui, é isso que vai acontecer. E você não vai interferir de forma alguma. Estamos entendidas? Sim, senhora, respondeu Marlene, baixando os olhos em um gesto de submissão que não sentia. Verônica sorriu satisfeita. Ótimo, pode ir. Ah, e Marlene, fique atenta. Tenho olhos em todo lugar nesta casa. Qualquer passo errado eu vou saber. Marlene saiu do escritório com as pernas tremendo, subiu direto para o quarto de Dona Helena e contou tudo o que havia acontecido. A matriarca ouviu em silêncio, suas mãos entrelaçadas no colo tremendo levemente. Ela vai me levar daqui, não vai? Vai me trancar em algum lugar onde não posso gritar, não posso pedir ajuda. E depois vai terminar de roubar tudo que é nosso, enquanto Rafael não tem ideia do que está acontecendo. Não vou deixar, jurou Marlene, ajoelhando-se ao lado da cadeira onde Dona Helena estava sentada. Temos provas agora.
Vídeos dela confessando tudo. Beatriz vai falar com Rafael assim que ele voltar. Só precisamos aguentar mais alguns dias. Mas a matriarca parecia resignada, como se já tivesse aceito seu destino. Marlene, querida, você precisa prometer uma coisa. Se acontecer algo comigo, se ela conseguir me levar, você entrega essas provas para a Beatriz. Não deixa essa mulher ganhar. Não deixa ela destruir tudo que meu marido construiu. Marlene segurou as mãos da mulher que amava como mãe, lágrimas escorrendo por seu rosto. Nada vai acontecer com a senhora. Juro que vou protegê-la. Mas na manhã seguinte, quando Marlene acordou, percebeu que a situação havia se acelerado drasticamente. Havia um carro estacionado em frente à mansão, um veículo grande e branco com o logo de uma empresa de transporte médico. Verônica estava na porta, conversando com dois homens de jaleco branco, gesticulando enquanto explicava algo. Marlene sentiu pânico tomar conta do seu corpo. Subiu correndo as escadas até o quarto de Dona Helena, mas quando chegou, encontrou a porta trancada por fora. Bateu desesperadamente, ouvindo a voz fraca da matriarca do outro lado. Marlene? É você? Ela me trancou aqui. Disse que vem me buscar hoje. Que vão me levar para uma clínica. A funcionária puxou a maçaneta com força, mas a porta não cedia. Precisava pensar rápido. Pegou o celular e ligou para Beatriz, sua voz saindo em um sussurro desesperado. Ela está levando sua mãe agora. Tem uma ambulância aqui. Precisa vir rápido. Beatriz, do outro lado da linha, ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Segura ela aí. De qualquer jeito. Estou saindo agora com a Sofia. Já liguei para o Rafael. Ele está voltando de São Paulo de carro. Deve chegar em 3 horas. Só precisa segurar ela até lá. Marlene desceu as escadas, posicionando-se na frente da porta do 3º andar. Verônica subiu com os 2 homens, seu rosto uma máscara de falsa preocupação. Ah, Marlene, que bom que você está aqui. Pode ajudar a arrumar as coisas de Dona Helena? Vamos levá-la para uma clínica maravilhosa onde vão cuidar muito bem dela. O médico recomendou cuidados especializados. Não, disse Marlene, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Ela não vai a lugar nenhum. Verônica ergueu uma sobrancelha, sua expressão mudando sutilmente para algo mais perigoso. Como disse, a senhora ouviu. Dona Helena não vai sair desta casa. Não sem falar primeiro, com o Rafael e com a Beatriz. Os 2 homens trocaram olhares desconfortáveis, percebendo que havia algo errado naquela situação. Verônica manteve o sorriso, mas seus olhos eram puro gelo. Marlene, não me obrigue a fazer algo que vamos nos arrepender. Saia da frente. Agora. Não vou sair. Verônica deu um passo à frente, sua voz baixa e ameaçadora. Você está cometendo um grande erro. Quando Rafael souber que você tentou impedir os cuidados médicos da mãe dele, vai te despedir na hora. Pode até processar você. Pensa bem no que está fazendo. Marlene sabia que estava arriscando tudo. Sua única fonte de renda, sua casa, sua segurança. Mas quando olhou para a porta trancada atrás dela, onde Dona Helena estava presa e assustada, soube que não tinha escolha. Algumas coisas eram mais importantes que segurança pessoal. Foi então que escutou o barulho de um carro chegando na garagem. Passos apressados. A porta da frente se abrindo. E então, a voz de Beatriz ecoando pela casa. Ninguém vai levar minha mãe para lugar nenhum. Beatriz subiu as escadas com Sofia, correndo atrás dela, seus olhos determinados fixos em Verônica. A esposa de Rafael tentou recuperar a compostura, voltando a colocar sua máscara de preocupação gentil, mas havia algo de diferente no ar. A tensão era palpável, como se todos soubessem que o momento da verdade havia finalmente chegado. Beatriz, que surpresa, não sabia que viria hoje, justo quando estou tentando cuidar da nossa mãe. O médico recomendou que ela fosse para uma clínica especializada. Você sabe como a saúde dela está frágil ultimamente. Beatriz parou na frente da cunhada, seus olhos queimando com uma intensidade que Marlene nunca havia visto antes. Pode mandar esses homens embora, Verônica. Minha mãe não vai para clínica nenhuma. E você sabe muito bem por quê. Verônica manteve o sorriso, mas havia um tremor quase imperceptível em suas mãos. Não sei do que está falando.
Estou apenas tentando fazer o que é melhor para Dona Helena. Está? Então, por que ela está trancada no quarto? Por que você contratou uma clínica que aceita pacientes sem muitas perguntas e pagamento antecipado? Por que está planejando uma viagem para as Ilhas Cayman em 2 semanas? O sorriso de Verônica finalmente desapareceu. Os 2 homens da ambulância perceberam que haviam se envolvido em algo complicado e começaram a descer as escadas rapidamente, murmurando desculpas sobre terem sido chamados sob falsas informações. A porta da frente se fechou atrás deles, deixando apenas as 4 mulheres e a pequena Sofia no corredor tenso do 3º andar. Não sei sobre o que você está falando, Beatriz. Acho que está tendo um surto de paranoia. Talvez seja você quem precisa de ajuda médica. Marlene, mostre os vídeos, disse Beatriz, sem tirar os olhos de Verônica. A funcionária pegou seu celular com mãos trêmulas e começou a reproduzir as gravações. A voz de Verônica ecoou pelo corredor, suas palavras confessando o plano de remover Dona Helena, de finalizar as transferências patrimoniais, de fugir do país com Rodrigo. A esposa de Rafael ficou pálida, seus olhos se arregalando conforme percebia a armadilha em que havia caído. Você não pode usar isso, gaguejou ela, toda sua confiança evaporando. Isso foi gravado sem meu consentimento. Não tem valor legal. Beatriz deu um passo à frente, sua voz fria como gelo. Talvez não tenha valor em tribunal, mas com certeza tem valor para meu irmão. Aliás, ele deve estar chegando em algumas horas. Liguei para ele quando estava na estrada. Contei que havia uma emergência com nossa mãe. Ele está voltando imediatamente. O rosto de Verônica contorceu-se em pânico. Durante alguns segundos, ela pareceu um animal acuado, olhando ao redor procurando uma saída. Então, algo mudou em sua expressão. O pânico deu lugar a uma frieza calculada. Ela endireitou os ombros, arrumou o cabelo com as mãos e sorriu, mas era um sorriso completamente diferente do que costumava usar. Era o sorriso de alguém que não tinha mais nada a perder. Vocês acham que são inteligentes, não é? A funcionária leal e a irmã protetora armando uma conspiração contra a pobre esposa incompreendida. Mas sabem de uma coisa? Não importa. Podem mostrar esses vídeos para o Rafael. Podem contar tudo o que quiserem. Ele está tão apaixonado por mim que não vai acreditar em vocês. Vai achar que manipularam as gravações, que estão com ciúmes, que querem destruir nosso casamento. Você tem tanta certeza assim? Perguntou Beatriz cruzando os braços. Absoluta. Nos últimos meses tenho plantado sementes na cabeça dele. Comentários sutis sobre como você sempre teve ciúmes do sucesso dele, Beatriz. Sobre como Marlene é instável emocionalmente, que anda esquecendo coisas, confundindo situações. Sobre como sua mãe está senil e não pode mais confiar em seus próprios pensamentos. Construí toda uma narrativa na mente dele. Então, sim, tenho certeza de que ele vai ficar do meu lado. Marlene sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A manipulação de Verônica era ainda mais profunda e sistemática do que imaginavam. Ela não havia apenas enganado Rafael financeiramente e emocionalmente, mas também havia minado preventivamente qualquer credibilidade que as pessoas próximas a ele pudessem ter. Era um plano meticulosamente elaborado, executado com uma frieza assustadora. Sofia, que havia ficado quieta até então, deu um passo à frente. Sua voz de criança quebrou a tensão do corredor. Mas e as fotos com o tio Rodrigo? Mamãe me mostrou. Você beijando outro homem enquanto é casada com o tio Rafael. Isso também é mentira? Verônica olhou para a menina com uma expressão que fez Marlene instintivamente puxar Sofia para trás. Havia algo profundamente perturbador nos olhos da mulher naquele momento. Uma escuridão que nunca havia mostrado antes. Crianças não deviam se meter em assuntos de adultos, disse Verônica com voz baixa e perigosa. Beatriz colocou Sofia atrás de si. Não fale com minha filha nesse tom. E sobre as fotos, sim, temos várias. Você e Rodrigo Ferreira em situações bem comprometedoras. Também tenho o histórico dele. As fraudes, os golpes anteriores. Tenho documentos mostrando que vocês dois fizeram isso antes com outros homens. Tenho tudo, Verônica. Ou devo chamar você de Vanessa Cristina dos Santos? Esse é seu verdadeiro nome, não é?
Pela primeira vez, Verônica pareceu genuinamente abalada. Seu rosto perdeu toda a cor, suas mãos tremeram visivelmente. Como você descobriu? Não importa como. O que importa é que descobri, e meu irmão vai saber de tudo. Verônica ficou em silêncio por um longo momento, seu cérebro claramente trabalhando para encontrar uma saída. Então ela suspirou, encostando-se na parede do corredor. Sua postura mudou completamente. Os ombros caíram. A expressão ficou cansada, quase vulnerável. Está bem, disse ela com voz suave. Vocês venceram, vou contar tudo. Mas posso pelo menos ter a dignidade de explicar minha história? De fazer Rafael entender por que fiz o que fiz? Beatriz hesitou, desconfiada. Você vai ter sua chance de falar quando meu irmão chegar. Até lá vai ficar onde eu possa te ver. As horas seguintes foram tensas. Beatriz destravou a porta do quarto de Dona Helena, que saiu tremendo, mas aliviada. Marlene a levou até a cozinha, preparou um chá quente e ficou com ela, segurando suas mãos enquanto esperavam. Sofia ficou com elas, contando histórias da escola para tentar aliviar a tensão que pairava no ar. Verônica permaneceu na sala de estar, sob o olhar vigilante de Beatriz. Ela parecia ter se resignado, sentada em uma poltrona, olhando para o nada, seus dedos tamborilando nervosamente no braço do móvel. De vez em quando, pegava o celular como se fosse fazer uma ligação, mas Beatriz imediatamente interferia. Se está pensando em ligar para o Rodrigo para avisar que o plano falhou, pode esquecer. Seu telefone não sai dessa sala. Verônica apenas sorriu tristemente. Não ia ligar para ele. Ia ligar para alguém que você não conhece. Alguém que precisa saber que falhei. Quando Rafael finalmente chegou, já era meio da tarde. Ele entrou pela porta da frente com o terno amarrotado da viagem, o cabelo despenteado, os olhos preocupados. Beatriz tinha dito apenas que havia uma emergência com a mãe. Então ele esperava encontrar Dona Helena doente ou machucada. Não esperava encontrar toda a família reunida em um clima de tribunal. "O que está acontecendo aqui?" perguntou ele, olhando ao redor confuso. "Beatriz, você disse que era urgente, que mamãe estava mal." "Ela está bem agora", respondeu Beatriz calmamente. "Mas só porque conseguimos impedir que sua esposa a levasse para uma clínica particular, onde ficaria isolada e sem comunicação com o mundo exterior." Rafael olhou para Verônica, que continuava sentada na poltrona, então voltou para a irmã. "Do que você está falando?" "Por que Verônica levaria mamãe para uma clínica?" "Porque ela precisa que mamãe suma, Rafael. Precisa que ela não possa contestar as transferências patrimoniais que você vem assinando nos últimos meses. Transferências que estão colocando praticamente toda a fortuna da família no nome dela." "Isso é ridículo", explodiu Rafael, mas havia uma nota de incerteza em sua voz. "Verônica estava apenas me ajudando a reorganizar os investimentos. É uma reestruturação fiscal normal." Beatriz pegou uma pasta que estava sobre a mesa de centro. "Rafael, senta aqui. Precisa ver algumas coisas." Nos 45 minutos seguintes, Beatriz mostrou tudo ao irmão. Os documentos que Marlene havia fotografado, as gravações de áudio e vídeo, o histórico de Verônica revelado pelo detetive particular, as fotos dela com Rodrigo, os registros de fraudes anteriores, os bilhetes comprados para as Ilhas Cayman. Cada prova era uma facada na confiança de Rafael. Marlene observava de longe, seu coração partido ao ver a transformação no rosto do homem. A confusão deu lugar à descrença, que deu lugar à dor, que finalmente se transformou em algo entre fúria e devastação. Quando Beatriz terminou de mostrar tudo, Rafael ficou em silêncio por longos minutos, seus olhos fixos nos documentos espalhados sobre a mesa. Finalmente ele virou para Verônica. "É verdade? Tudo isso é verdade." Verônica o olhou por um momento, e Marlene viu algo estranho em sua expressão. Parecia quase como se houvesse lágrimas genuínas em seus olhos. "Não é tão simples quanto eles estão fazendo parecer, Rafael." "Então explica", disse ele com voz rouca. "Me explica como não é simples roubar tudo da minha família. Me explica como não é simples me trair com outro homem. Me explica como não é simples tentar isolar minha mãe." Verônica respirou fundo, limpando as lágrimas que escorriam por seu rosto. "Você quer saber a verdade?"
A verdade de verdade? Está bem, vou contar. E então ela começou a falar. Contou sobre como cresceu em uma cidade pequena, em uma família miserável, onde o pai bebia e a mãe havia abandonado ela e a irmã mais nova quando eram crianças. Contou sobre como, aos 15 anos, foi abordada por Rodrigo, que na época tinha 23 e parecia sofisticado e charmoso, como ele a seduziu com promessas de uma vida melhor, de riqueza, de liberdade. Mas Rodrigo não era o príncipe encantado que dizia ser. Ele era um manipulador, um criminoso que havia construído um esquema elaborado. Ele seduzia mulheres jovens e vulneráveis, moldava elas em suas ferramentas perfeitas para golpes matrimoniais. E quando Verônica tentou sair, ele sequestrou sua irmã mais nova. Ela está com ele há 10 anos, Rafael, minha irmã. Ela tinha apenas 8 anos quando ele a levou. Ele usa ela como garantia. Me força a fazer esses golpes, a seduzir homens ricos, a roubar fortunas. Porque se eu não fizer, ele machuca minha irmã. Já mandou fotos dela machucada quando questionei alguma coisa. Estou presa nessa vida há mais de uma década. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém esperava essa revelação. Marlene sentiu seu coração apertar, dividida entre a compaixão pela história terrível e a raiva pelo que Verônica havia feito. Rafael olhava para a esposa com uma mistura de choque e dor. Por que não me contou? Eu poderia ter ajudado. Poderia ter chamado a polícia, resgatado sua irmã. Verônica riu sem humor. Você acha que não pensei nisso? Rodrigo tem contatos em todo lugar. Já tentei envolver autoridades antes, ele sempre descobre. E sempre faz minha irmã pagar por isso. Da última vez que tentei, ela passou 3 dias sem comer como punição. Não posso arriscar a vida dela de novo. Beatriz, que havia ficado quieta, finalmente falou. Onde ela está? Sua irmã? Se nos disser onde Rodrigo a mantém, podemos fazer algo. Tenho contatos. Podemos envolver a polícia de forma que ele não descubra até ser tarde demais. Verônica olhou para Beatriz com uma expressão de esperança desesperada. Vocês fariam isso? Mesmo depois de tudo que fiz? Beatriz trocou olhares com a mãe e com Marlene. Dona Helena assentiu lentamente. Se há uma criança em perigo, então sim. Vamos ajudar. Mas você precisa cooperar completamente. Precisa nos contar tudo. E assim, Verônica começou a revelar cada detalhe do esquema de Rodrigo. Os endereços onde ele mantinha a irmã dela, sempre mudando de lugar a cada poucos meses. Os nomes falsos que usava. As contas bancárias onde depositava o dinheiro dos golpes. Os contatos que tinha com pessoas corruptas em várias instituições. A cada informação revelada, o esquema parecia mais elaborado e aterrorizante. Beatriz pegou o telefone e fez uma ligação. Tinha um amigo de faculdade que agora trabalhava na Polícia Federal. Alguém em quem confiava completamente. Explicou a situação e, 2 horas depois, 2 agentes federais estavam na mansão tomando o depoimento completo de Verônica. A operação para resgatar a irmã dela foi planejada cuidadosamente. Rodrigo estava em um apartamento alugado na zona sul de São Paulo, mantendo a jovem de 18 anos em um quarto trancado. Ele achava que tudo estava sob controle, que Verônica estava seguindo o plano normalmente. Não fazia ideia de que seu esquema havia desmoronado. Na madrugada seguinte, a polícia invadiu o apartamento. Rodrigo tentou resistir, mas foi rapidamente dominado. A irmã de Verônica, uma jovem de olhos assustados e corpo magro demais, foi resgatada. Estava traumatizada, mas viva. Quando trouxeram Rodrigo para a delegacia, começaram a desenterrar um histórico ainda mais sombrio. Ele não havia cometido apenas fraudes financeiras. Havia casos mais graves em seu passado, situações que a polícia não conseguira provar antes, mas que agora, com o testemunho de Verônica e as evidências reunidas, começavam a se conectar. O homem seria julgado por múltiplos crimes graves. Verônica foi presa também, mas por cooperar totalmente com as autoridades e por ter sido coagida durante anos, seu advogado conseguiu um acordo. Ela testemunharia contra Rodrigo em troca de uma sentença reduzida. Teria que cumprir pena, mas haveria possibilidade de liberdade condicional eventualmente. Na última vez que Marlene a viu,
Antes de ser levada para aguardar o julgamento, Verônica pediu para falar com Rafael. Ele aceitou, embora estivesse visivelmente abalado. Os dois conversaram a sós por alguns minutos. Ninguém soube exatamente o que foi dito, mas quando Rafael saiu havia lágrimas em seus olhos. Ele me pediu desculpas, contou Rafael mais tarde para a família reunida. Disse que em outra vida, em outras circunstâncias, talvez pudessem ter sido felizes de verdade. Que parte dos sentimentos que demonstrou eram reais, mas que estava tão presa na teia de Rodrigo que não conseguiu ser honesta. Agradeceu por termos salvado a irmã dela. Dona Helena, que havia recuperado seu lugar de direito na casa e estava visivelmente mais forte, segurou a mão do filho. Você tem um coração bom demais para esse mundo, meu filho, mas agora precisa se concentrar em se curar. O que aconteceu foi uma traição profunda, mas também uma libertação. Rodrigo era o verdadeiro monstro nessa história. Os meses seguintes foram de reconstrução. Rafael mergulhou em terapia, trabalhando através do trauma da traição e da manipulação. Lentamente, começou a entender os sinais que havia ignorado, os momentos em que escolheu acreditar em mentiras confortáveis em vez de verdades dolorosas. Foi um processo difícil, mas ele tinha o apoio inabalável de sua família. As transferências patrimoniais foram revertidas com a ajuda de advogados especializados. A fortuna dos Almeida foi protegida. Dona Helena voltou para sua suíte no segundo andar, e a casa gradualmente recuperou o calor que havia perdido durante o reinado de Verônica. Marlene continuou seu trabalho, mas agora com uma gratidão renovada de toda a família. Rafael reconheceu publicamente que sem a coragem dela e de Beatriz, tudo estaria perdido. Sofia continuava visitando a casa regularmente, sempre correndo para abraçar Marlene e chamá-la de tia, dizendo que quando crescesse queria ser forte e corajosa como ela. Quanto à irmã de Verônica, foi acolhida por uma organização especializada em vítimas de tráfico e coerção. Estava recebendo ajuda psicológica e aos poucos reconstruindo sua vida. Livre finalmente da prisão que havia sido sua realidade durante 10 anos. Verônica, mesmo presa, encontrou alguma paz, sabendo que a irmã estava segura. 6 meses haviam se passado desde aquela tarde tensa na mansão dos Almeida. O inverno paulistano chegara com suas manhãs frias e céu cinzento, mas dentro da casa nos jardins um calor diferente havia renascido. Era o calor de uma família que havia enfrentado a tempestade mais devastadora de suas vidas e conseguido emergir do outro lado, ferida, mas intacta, quebrada, mas reconstruída. Marlene acordava todas as manhãs com um sentimento que não experimentava há muito tempo: paz. A rotina da casa havia voltado a fluir naturalmente, sem as tensões constantes que marcaram os meses de Verônica. Dona Helena estava renovada, seu sorriso retornando aos poucos, sua vitalidade renascendo como uma planta que finalmente recebe sol após um longo inverno na sombra. A matriarca havia retomado seu papel como coração da família. Sua suíte no segundo andar estava novamente decorada com seus objetos pessoais, seus retratos, suas memórias. As manhãs eram marcadas pelo aroma de café fresco que ela insistia em tomar na sala de jantar, não mais escondida em um quartinho abafado no terceiro andar. Ela passeava pelo jardim com Sofia, ensinando a neta sobre as flores que haviam sido plantadas por ela mesma décadas atrás. Rafael era quem mais havia mudado visivelmente. O homem que sempre foi confiante e seguro de si mesmo passou por uma transformação profunda. A traição de Verônica havia abalado seus alicerces, forçando-o a questionar seu próprio julgamento, sua capacidade de enxergar as pessoas verdadeiramente. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Ele se isolava no escritório por horas, revisando documentos, tentando entender como havia sido tão cego. Foi Dona Helena quem o tirou daquela espiral de autoflagelação. Uma tarde ela entrou no escritório sem bater e sentou-se na poltrona de frente para a mesa do filho. Rafael, você não pode ficar se punindo eternamente pelo que aconteceu. Aquela mulher era uma profissional da manipulação, treinada durante anos por um criminoso experiente.
Ela enganou você porque era exatamente isso que ela fazia de melhor. Mas eu deveria ter visto os sinais, mãe. Você viu. Beatriz viu. Até a Marlene viu. Só eu fui idiota demais para perceber. Dona Helena inclinou-se para a frente, segurando o rosto do filho entre suas mãos. Você não foi idiota. Você se apaixonou. E o amor, meu filho, nos torna vulneráveis. Nos faz querer acreditar no melhor das pessoas. Isso não é uma fraqueza, é humanidade. O que você precisa aprender não é a desconfiar de todo mundo, mas a equilibrar seu coração com sua razão. A ouvir quando as pessoas que te amam apontam coisas que você não quer ver. Aquela conversa marcou um ponto de virada para Rafael. Ele começou a fazer terapia de forma mais comprometida, trabalhando não apenas o trauma da traição, mas também padrões de comportamento que o tornavam vulnerável à manipulação. Aprendeu a estabelecer limites, a questionar, a não se perder completamente em relacionamentos. Foi um processo doloroso, mas necessário. O julgamento de Rodrigo Ferreira aconteceu em agosto, trazendo à tona uma história ainda mais sombria do que qualquer um havia imaginado. O promotor apresentou evidências de pelo menos 6 casos diferentes em que Rodrigo havia usado mulheres jovens para aplicar golpes elaborados em homens ricos. Algumas dessas mulheres também foram coagidas, assim como Verônica, através de ameaças a familiares. Outras foram simplesmente enganadas e manipuladas até se tornarem ferramentas dispostas em seus esquemas. Marlene estava presente no tribunal no dia em que Rodrigo foi sentenciado. Ela queria ver com seus próprios olhos aquele homem que havia causado tanto sofrimento sendo finalmente responsabilizado. Rodrigo não demonstrou remorso algum durante todo o julgamento. Manteve uma expressão fria e calculada, como se aquilo fosse apenas um inconveniente temporário. Mas quando o juiz leu a sentença de 35 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional antes de cumprir pelo menos 25, algo mudou em seu rosto. Pela primeira vez ele pareceu realmente compreender que seu reinado de terror havia terminado. O julgamento de Verônica foi diferente. Ela havia cooperado completamente com as autoridades, fornecendo informações detalhadas sobre todos os esquemas de Rodrigo, ajudando a identificar outras vítimas, revelando contas bancárias escondidas e bens adquiridos ilegalmente. Seu advogado argumentou eloquentemente sobre os anos de coerção que ela sofreu, sobre como havia sido vítima desde adolescente, sobre o resgate de sua irmã e sua disposição em fazer o que fosse necessário para corrigir seus erros. Rafael foi chamado para depor. Marlene viu a dor em seus olhos quando ele subiu ao estande. O promotor perguntou se ele sentia que havia sido manipulado, se reconhecia os danos causados. Rafael respirou fundo antes de responder. Sim, fui manipulado. Sim, minha família quase perdeu tudo por causa das ações dela. Mas também reconheço que ela estava presa em uma situação impossível. Ninguém deveria ter que escolher entre a vida de um ente querido e fazer a coisa certa. Rodrigo Ferreira é o verdadeiro criminoso aqui. Ela foi tanto vítima quanto perpetradora. E, pelo que vale, acredito que ela merece uma chance de reconstruir sua vida, assim como todos nós estamos tentando reconstruir as nossas. O depoimento de Rafael foi decisivo. O juiz considerou todos os fatores atenuantes e sentenciou Verônica a 8 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 5, desde que mantivesse bom comportamento e continuasse cooperando com investigações relacionadas aos crimes de Rodrigo. Não era liberdade, mas era esperança. Antes de ser levada para iniciar sua sentença, Verônica pediu permissão para falar uma última vez. O juiz concedeu. Ela se levantou, olhando diretamente para onde a família Almeida estava sentada. Não há palavras suficientes para expressar o quanto lamento o que fiz. Rafael, você não merecia o que eu causei. Dona Helena, Beatriz, Marlene, Sofia, todos vocês foram nada além de gentis comigo e eu retribuí com traição. Mas quero que saibam que, nesses últimos meses na prisão, pela primeira vez em mais de uma década consegui dormir em paz. Porque minha irmã está segura, porque Rodrigo está onde deveria estar,
E porque, apesar de tudo, vocês escolheram ver minha humanidade em vez de apenas meus crimes. Vou passar os próximos anos tentando me tornar a pessoa que vocês viram em mim, mesmo quando eu não conseguia ver em mim mesma. Muitos meses após os julgamentos, a vida na mansão encontrou um novo ritmo. Rafael voltou a se dedicar aos negócios da família com um renovado foco, mas agora com um equilíbrio maior. Ele não trabalhava até tarde todas as noites. Fazia questão de jantares regulares com a mãe e a irmã. Passou a ir com mais frequência ao jardim, onde Sofia brincava, realmente presente em vez de fisicamente lá, mas mentalmente ausente. Beatriz também prosperava. Seu escritório de advocacia estava crescendo e ela se especializou em casos de fraude e coerção, usando sua experiência pessoal para ajudar outras vítimas. Sofia, agora com 7 anos, era uma criança brilhante e compassiva que entendia que sua família havia passado por algo difícil, mas que haviam saído mais fortes. Mas talvez a transformação mais significativa tenha acontecido na forma como a família via Marlene. Durante 20 anos, ela havia sido uma presença constante, sempre ali, sempre trabalhando silenciosamente nos bastidores. Mas agora, depois de tudo o que havia feito, de como havia arriscado seu próprio sustento para proteger Dona Helena, de como havia sido instrumental em desmascarar o esquema, ela era vista de forma completamente diferente. Uma tarde de setembro, quando as primaveras paulistanas começavam a aquecer o ar, Rafael chamou Marlene para uma conversa no escritório. Ela subiu as escadas com certa apreensão, memórias ainda frescas das conversas tensas que havia tido ali com Verônica. Mas quando entrou, encontrou não apenas Rafael, mas toda a família reunida. Dona Helena, Beatriz e até Sofia estavam lá. Marlene, sente-se, por favor, disse Rafael, indicando a poltrona principal, aquela que sempre foi reservada para o patriarca da família. Ela hesitou, mas Dona Helena acenou encorajadoramente. Quando todos estavam acomodados, Rafael começou a falar. Marlene, você trabalha para esta família há 20 anos. 2 décadas de dedicação, lealdade e cuidado. Mas nos últimos meses você foi muito mais do que uma funcionária. Você foi uma guardiã, uma heroína, alguém que se colocou em risco para proteger pessoas que ama. E nós queríamos reconhecer isso de forma adequada. Ele empurrou um envelope pela mesa. Marlene o pegou com mãos trêmulas, abrindo lentamente. Dentro havia documentos legais. Ela leu as primeiras linhas e sentiu lágrimas encherem seus olhos. Era a escritura de uma casa. Uma propriedade pequena, mas bonita, em um bairro tranquilo da zona oeste de São Paulo. Estava em seu nome. Rafael, eu não posso aceitar isso, começou ela, mas Dona Helena levantou uma mão. Pode sim, querida, você merece. Durante 20 anos viveu em um quartinho pequeno aqui nos fundos, sempre disponível, sempre sacrificando sua própria vida pela nossa. É hora de você ter um lugar que seja verdadeiramente seu. Pode morar lá, pode alugar, pode fazer o que quiser. É seu presente por tudo que fez por nós. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Marlene agora. Mas não foi só isso. Beatriz se aproximou, entregando outro envelope. Também queremos formalizar algo, disse ela. A partir de agora, você não é mais apenas nossa funcionária. É nossa administradora da casa. Com salário correspondente, benefícios completos e autoridade para tomar decisões sobre a gestão da propriedade. Confiamos em você completamente. Sofia, que havia ficado quieta até então, pulou da cadeira e correu para abraçar Marlene. E você vai continuar sendo minha tia favorita. E quando eu crescer, quero ser forte e corajosa como você. Marlene abraçou a menina, incapaz de falar por causa da emoção que apertava sua garganta. 20 anos atrás, havia chegado naquela casa como uma jovem assustada do interior de Minas, sem nada além de uma mala velha e esperanças. Agora, não apenas tinha uma casa própria, mas também uma família que a amava verdadeiramente. À medida que os meses passavam, pequenos sinais de cura continuavam aparecendo. Rafael começou a namorar novamente, desta vez tomando as coisas com muito mais calma e cautela. Conheceu uma psicóloga chamada Juliana, em um evento beneficente,
uma mulher gentil e paciente que não se incomodava com seu ritmo lento. Eles estavam apenas se conhecendo, sem pressas, sem promessas precipitadas. Apenas dois adultos descobrindo se havia conexão genuína. Dona Helena voltou a participar ativamente da comunidade, retomando seu trabalho voluntário em instituições de caridade que havia abandonado durante os meses sombrios com Verônica. Ela parecia ter rejuvenescido, sua energia renovada pela consciência de que ainda tinha muito a oferecer ao mundo. A casa em si passou por uma transformação. Rafael contratou decoradores para remover todos os vestígios da época de Verônica. Os móveis impessoais foram substituídos por peças que combinavam conforto e história familiar. Os quadros abstratos que ninguém entendia deram lugar a novos retratos da família, incluindo pela primeira vez algumas fotos de Marlene. Ela agora era oficialmente parte do retrato familiar. Uma carta chegou cerca de 1 ano após os julgamentos. Era de Verônica, da prisão. Ela escrevia pedindo permissão para corresponder-se com a irmã através de Marlene, já que a menina estava sob tutela temporária de uma organização de proteção. Verônica também contava sobre sua rotina na prisão, sobre o trabalho que estava fazendo com uma psicóloga, para entender os traumas que sofreu e os danos que causou. A família se reuniu para decidir se deveriam responder. Foi Dona Helena quem deu o veredito final. Todos merecem uma chance de redenção. Se ela está genuinamente tentando melhorar, podemos ao menos reconhecer isso, mas com cautela e através de canais apropriados. Marlene ficou responsável por ser o elo de comunicação. Escrevia cartas breves mas cordiais para Verônica, atualizando-a sobre a recuperação de sua irmã, que agora estava em terapia intensiva e fazendo progressos notáveis. A jovem havia começado a estudar, estava fazendo amigos, lentamente reconstruindo a infância que lhe foi roubada. Rafael nunca pediu para ler as cartas de Verônica, e Marlene nunca ofereceu. Ele havia fechado aquele capítulo de sua vida, guardando-o como uma lição aprendida, mas não uma ferida que precisava ser constantemente revisitada. Havia perdoado à sua maneira, mas perdoar não significava esquecer ou reabrir portas. 2 anos após todo o drama, em uma tarde ensolarada de primavera, a família Almeida organizou um churrasco no jardim da mansão. Era aniversário de Sofia, que completava 8 anos. A menina corria pelo gramado com amigos da escola, suas risadas ecoando entre as árvores antigas. Dona Helena estava sentada sob uma sombrinha, conversando animadamente com outras senhoras da vizinhança. Beatriz estava na churrasqueira, ajudando Rafael, que descobriu, inesperadamente, um talento para preparar carnes. Juliana estava lá também, de mãos dadas com Rafael, integrada naturalmente à família. Ela conversava com Marlene sobre as flores do jardim, genuinamente interessada na história de cada canteiro. Não havia pressa em seu relacionamento com Rafael, não havia pressão. Apenas um crescimento orgânico e saudável de afeto entre duas pessoas que haviam vivido o suficiente para valorizar a autenticidade sobre paixão avassaladora. Em um momento quieto da tarde, Marlene se afastou do grupo e caminhou até a extremidade do jardim, onde havia um banco de madeira sob um jacarandá centenário. Sentou-se ali, observando a cena à sua frente. A família que amava, reunida, feliz, segura. Crianças brincando, adultos conversando. O som de risadas flutuando no ar. Pensou em sua jornada. 22 anos atrás, era uma jovem assustada chegando a São Paulo com nada. Agora, aos 54, tinha uma casa, uma carreira respeitada, uma família que a via como igual. Tinha dignidade, segurança, amor. Havia enfrentado uma das situações mais perigosas de sua vida e emergido não apenas intacta, mas fortalecida. Tia Marlene, a voz de Sofia a tirou de suas reflexões. A menina corria em sua direção, segurando um pedaço de bolo. Guardei o maior pedaço para você, porque você é a pessoa mais corajosa que conheço. Marlene pegou o bolo e puxou Sofia para um abraço. Obrigada, querida. Mas sabe de uma coisa? A verdadeira coragem não é não ter medo. É ter medo, mas fazer o que é certo mesmo assim.
E você já mostrou que tem essa coragem também. Lembra quando contou para sua mãe sobre a conversa que ouviu? Isso foi muito corajoso. Sofia refletiu sobre isso por um momento. Então sorriu brilhantemente. Então todos nós somos corajosos. Você, eu, mamãe, vovó, tio Rafael. Somos uma família de super-heróis. Marlene riu, uma risada genuína e alegre que vinha do fundo de seu coração. Somos sim, Sofia. Somos sim. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa, a família ainda estava reunida no jardim. Dona Helena começou a contar histórias do passado, de quando a mansão foi construída, de quando seus filhos eram pequenos, de festas legendárias que aconteceram naqueles jardins décadas atrás. As novas histórias se misturavam com as antigas, tecendo uma tapeçaria contínua de memória e esperança. Rafael olhou ao redor, absorvendo a cena. Sua mãe saudável e feliz, sua irmã radiante, sua sobrinha crescendo cercada de amor. Juliana ao seu lado, uma presença calma e estável. E Marlene, a mulher que salvou tudo, finalmente recebendo o reconhecimento que sempre mereceu. Ele havia quase perdido tudo isso por causa de sua cegueira, mas também havia aprendido lições que o tornariam mais forte para o resto de sua vida. À medida que a noite caía, as pessoas começaram a se despedir. As vizinhas foram embora, agradecendo pela tarde maravilhosa. Os amigos de Sofia foram buscados por seus pais. Logo, apenas a família próxima permaneceu. Eles se sentaram juntos na varanda, envoltos em cobertores contra o frio da noite que começava a cair, apenas aproveitando a companhia um do outro. Foi Dona Helena quem quebrou o silêncio confortável. Sabem, disse ela suavemente olhando para cada um deles, já vivi muitas coisas nesta vida. Vi alegrias e tristezas. Construí uma família, perdi um marido amado, quase perdi tudo mais uma vez. Mas se essa experiência terrível me ensinou algo, é que o verdadeiro patrimônio não são as propriedades, não são as contas bancárias. É isso aqui. São vocês. É esse amor que compartilhamos. É a coragem que demonstramos quando tudo parece perdido. É a lealdade que permanece mesmo nas horas mais escuras. Ela pegou a mão de Marlene e a de Rafael, unindo a pequena família em um círculo simbólico. Somos mais fortes agora do que éramos antes. Porque fomos testados e não quebramos. Dobramos, sim. Quase despedaçamos. Mas aqui estamos, juntos, inteiros, de uma forma que talvez não fôssemos antes. Marlene apertou a mão de Dona Helena, sentindo lágrimas quentes descerem por seu rosto. Obrigada, sussurrou. Obrigada por me ver, por me ouvir, por confiar em mim. Não, respondeu Dona Helena firmemente. Obrigada a você, por sua coragem, por sua lealdade, por sua força. Você salvou esta família, Marlene, nunca esqueça disso. A noite aprofundou ao redor deles, as estrelas começando a aparecer no céu de São Paulo, raras, mas presentes. A mansão nos jardins, que havia sido palco de tanta manipulação e dor, agora ressoava novamente com amor e verdade. As sombras haviam sido expulsas, a luz havia retornado. E Marlene, a funcionária leal que se tornou guardiã, a mulher silenciosa que encontrou sua voz, a heroína improvável que salvou tudo, finalmente permitiu-se acreditar em algo que sempre pareceu impossível, que ela era exatamente onde pertencia, amada exatamente como era, valorizada não pelo que fazia, mas por quem era. A história da família Almeida não terminou naquela noite. Ela continuaria por muitos anos, com novos capítulos de alegria e desafio, crescimento e mudança. Mas o capítulo sombrio havia definitivamente fechado. E o novo capítulo, escrito com as lições aprendidas e a força encontrada na adversidade, prometia ser o mais brilhante de todos. Porque, no fim, não são as tempestades que definem quem somos. É como navegamos através delas, quem escolhemos ser quando tudo está perdido e que tipo de mundo construímos quando finalmente chegamos à outra margem.